passemos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer que vigiemos, que durmamos, que vivamos juntamente com Ele. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus, quando eu vejo ela falando sobre vigiar, né, desde ontem e hoje pela manhã, Deus me deu novamente essa palavra no livro de 1 Tessalonicenses, para que a gente não durmamos, né, como os demais. Amada igreja, Deus aqui Ele está nos alertando, né? Ele está nos alertando para que a gente cada dia esteja mais firmado na presença de Deus e cada dia busque Ele em espírito e em verdade. A Bíblia fala, amada igreja, que os da carne, eles não são contados, e sim o do Espírito. É por isso que quando Jesus ele tem aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ele diz: olha, chegou a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Por quê? Porque Deus ele espera uma adoração de cada um de nós. Ele espera o passo de cada um de nós. Na hora em que nós tomamos essa atitude, tomamos esse primeiro passo rumo a Jesus, rumo a uma adoração, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber e dar conforme aquilo que nós pedimos, né? Conforme aquilo que nós temos nos colocado para receber. Muitas vezes nós nos colocamos de forma errada, e nós, de forma errada, nós ora, busca, se entrega, mas não acontece nada, né? Por quê? Porque nós não estamos nos colocando de uma forma errada. Aquela mulher, quando tem aquele diálogo com Jesus, você preste atenção, igreja, que antes mesmo dele falar que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, primeiro ele tem uma conversa com ela, né? Primeiro ele conversa com ela, primeiro ele oferece a água do Espírito Santo para ela. A Bíblia diz que ele oferece água, ela nem sabe qual é a água. Ela pensa que a água que Jesus oferece é água normal, né? Uma água que quando você termina de comer, você está entalado ali, você bebe aquela água, você desentala, você se alivia, mas não é essa água. Não é a água que nós bebemos, é a água do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aquela mulher precisava dessa água. Assim como eu, assim como você que veio aqui nessa manhã, nós precisamos da água do Espírito Santo. E para que serve essa água? Jesus ele fala bem claro, ele diz: olha, essa água que eu lhe der faz você saltar para a vida eterna. Não é verdade, igreja? Por quê? Porque é a água do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz você ter contato com Deus, é que faz você, aleluia, ouvir a voz de Deus. Na hora que você se ajoelha, que você começa a orar, naquele momento ali é um momento íntimo entre você e Deus, é uma intimidade entre você e Deus. Na hora que você começa a orar, que você começa a buscar, aquela intimidade é tão íntima que se você estiver andando conforme a vontade de Deus, naquele momento você começa a sentir a presença de Deus na sua vida. Você começa a sentir que Deus está com você. Agora eu digo uma coisa para você, igreja. Na hora que você ora, que você não sente a presença de Deus, para algumas pessoas são normais. Isso é normal. É normal você se ajoelhar e não sentir mais a presença de Deus,
para algumas pessoas é normal. Por quê? Porque a presença de Deus já foi embora há muito tempo, né? Não tem mais presença de Deus. Você ora ali, por quê? Porque virou um hábito. Ah, eu tenho que orar de manhã, tenho que orar à tarde, tenho que orar à noite. Ah, não vou orar à tarde, vou orar só de manhã e à noite. Não vou orar nem à tarde nem de manhã, mas vou orar à noite antes de dormir. Até as pessoas que não são evangélicas, pessoas que a gente que trabalha aí, a gente vê, pessoas que são católicos, outras pessoas que nem em Deus acreditam, né? Mas sempre eles fazem, porque eles fazem um voto, né? Eles acreditam na fé que eles colocam diante deles. Então, tipo assim, tem pessoa que diz assim: rapaz, se eu não rezar, eu não durmo. Se eu não rezar, eu não durmo. Aí pega lá o texto, né? Coloca lá do lado da cama. Antes de eu ser evangélica, a minha mãe está ali, ela sabe, ela me deu um. Eu colocava na testeira da minha cama, que era para eu poder dormir. Eu só dormia depois que colocava, né, mãe? Então, assim, igreja, como você pode ver, até mesmo as pessoas que não são evangélicas, né, elas oram, elas buscam a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a intimidade com Deus é a melhor coisa que existe. Você sentir a presença de Deus não se compara com nada dessa terra, Deus. Sabe por quê? Porque Deus está acima de tudo. E na hora que você busca Ele, que você acha Ele, que Ele lhe acha, é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque você está tendo crédito com Deus. Você está tendo crédito com Deus para quê? Para que na hora que você precisar, você ora a Ele e Ele lhe escuta. E Ele age na sua vida, Ele age no seu problema. Ezequias estava daquela forma? Estava. Mas ele andava com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não orava de qualquer forma, né? Ele não dormia como os demais. O que é dormir como os demais? Não é dormir, é você passar a noite dormindo e se acordar pela manhã, não. Quando ele diz dormir como os demais, é muitas pessoas que estão dormindo na área espiritual, como eu acabei de dizer. É pessoa que ora e que acha normal não sentir mais a presença de Deus, acha normal. É normal para muitas pessoas, aleluia, orar e não sentir, buscar e não sentir, adorar, ele até adora, mas ele não sente mais a presença de Deus. Ah, mas a pessoa está chorando. Muitas vezes está chorando por uma emoção que está sentindo. Eu já vi muitas pessoas assistindo o jogo do Flamengo, quando o Galvão Bueno começa a narrar ali, aí começa a narrar o jogo do Flamengo, e eu vejo muitas pessoas chorando. As pessoas choram de quê? De emoção. Agora eu digo uma coisa para você: você quer ver um efeito muito grande de uma lágrima? É quando você derrama ela diante de Deus e Deus está olhando para você, está vendo que aquelas lágrimas são de sinceridade, são que nem, aleluia, a palavra de Deus está escrita, está vindo de um coração contrito, de um coração que está diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, eles me honram com o lábio. O que é honrar com os lábios? É falar do amor de Jesus, é cantar por Jesus, é bater palma, é glorificar, é exaltar. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Mas o coração deles está longe de mim. A gente até vem para a igreja, chega na igreja, adora, mas o coração está lá longe. O pensamento está longe, está em outras coisas que nem de Deus é. Que nem de Deus é. E olha o que Deus está dizendo: não durmamos como os demais, porque é isso que tem acontecido muito. Mas nós estamos tendo a oportunidade, igreja, de escutar uma palavra dessa. Vamos abrir os nossos olhos, aleluia,
Na hora que você adorar, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque isso é uma intimidade entre você e Deus. Não durmas como os demais têm feito. A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi. Todos conhecem a história daquele homem. Muitos que leram a palavra de Deus sabem quem foi aquele homem. A Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. É muita coisa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um homem segundo o coração de Deus como Davi. Então você pode até lutar, mas não consegue, porque a Bíblia diz que nunca haverá um homem igual a Davi. Mas olha só uma coisa, igreja. O homem entrava nas batalhas, nas lutas, vencia tudo. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não tinha feito que nem Saul. Saul dormiu na vida espiritual, perdeu a intimidade que ele tinha com Deus. Na hora em que ele mais precisou, Deus não estava do lado dele, igreja. E aquele homem chamado Davi, aleluia, que tinha uma intimidade com Deus, que na hora em que ele precisava, Deus estava do lado dele. Sabe por quê? Porque ele sabia buscar a Deus. Não era buscar a Deus só na hora do choro, na hora da dor, na hora da amargura, não. Ele buscava a Deus na hora da alegria, na hora, em todos os momentos. A Bíblia fala que ele estava com Deus e Deus estava com ele. E na hora em que ele mais precisou, Deus estava com ele. E Saul não estava mais. Saul achava que podia fazer o que ele achava que podia fazer. E ele fez, mas ele pagou um preço. E eu digo uma coisa para você: você pode perder tudo nessa vida, você pode perder tudo. Agora não perca a presença de Deus que existe na vida de vocês. Não perca a presença de Deus, a intimidade que ainda existe entre você e Deus. Porque eu digo uma coisa para você, igreja: perder a presença de Deus é perder tudo. Ah, mas eu tenho meu trabalho, ganho bem. Você pode ganhar o tanto de dinheiro que você puder ganhar. Agora, se você perder Deus, você não consegue mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é impossível. Aquele que já provou de um dom espiritual, aquele que um dia Jesus derramou sobre ele, é impossível. Ah, mas é impossível para nós. É possível para Deus, igreja. A palavra de Deus diz que é impossível para Deus. Entenda bem o que Deus está dizendo. É impossível para Deus, não é para nós. Se é impossível para Deus, vai ser possível para quem, igreja? Para ninguém. Então olha o que Deus está dizendo. Davi era daquela forma, era. Mas ele chegou um momento na vida dele que ele relaxou. Ele achou que Deus, aleluia, estava com ele em todos os momentos, estava. Mas ele relaxou, ele parou, ele pensou que as lutas, alguém lutaria por ele, alguém oraria por ele. E a salvação, Deus está deixando bem claro, a salvação ela é individual. Ah, então quer dizer que eu não posso orar pelo meu familiar? É totalmente diferente do que eu estou querendo dizer para você, igreja. Você pode orar por quem você quiser. Agora a salvação é individual. Quem sabe por intermédio da sua oração, aquela pessoa que você ora pode chegar à casa do Senhor. Mas o Senhor está dizendo para você: a oração é individual, a salvação é individual. Perdão, igreja. Davi, vários soldados do lado dele. Ele vai para o palácio dele, chega lá, fica calmo. Ó, vocês vão lá e pode lutar minhas guerras lá, porque Deus é com vocês. E ele fica calmo na dele, não quer mais lutar, né? Não quer mais. Ele começa a relaxar, ele começa a dormir na área espiritual. Ele começa a achar que Deus ainda está com ele, né? Sem orar, sem estudar a palavra de Deus, sem buscar
um lar espiritual, sem beber água que vem do céu, sem fazer nada, sem dar um primeiro passo, sem fazer nada. Você sabe o que foi que Jesus falou para Paulo, para Pedro, na hora em que ele vem andando sobre as águas? Pedro disse: Senhor, eu posso ir aonde você está? Aonde o Senhor está? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Pode. Você pode. Você pode vir. Ele começou a andar. Ele deu até alguns passos. Mas na hora que ele olhou para a realidade da vida dele, na hora que ele olhou para o mundão, ele começou a se afundar. Sabe por quê? Porque enquanto a gente não chegar em Cristo, cada dia é uma luta, igreja. Cada dia é um problema que se levanta. Cada dia é uma coisa que se levanta. E se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver firmado em Jesus Cristo, você se afunda. Você se afunda. E você chega uma hora que nem Deus mais para dar jeito. Sabe por quê? Porque você não quis. Você não quis. Não foi Jesus que não quis, foi você que não quis. Davi chegou a esse momento. Mas na primeira cilada, escute bem, na primeira cilada que o inimigo deu para ele, o homem sem Deus, ele é nada. Ele é um nada, igreja. Sabe por quê? Porque onde eu pregava, vigiar e orar. Alguém podia até orar por ele, né? Mas ele estava calmo no canto dele, ele não vigiou. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, que o inimigo, ele está como um leão, rugindo ao nosso derredor, quem possa tragar. E eu digo uma coisa para você: ele traga mesmo. Ele traga, ele tira tudo que tem dentro de você, ele tira. Tudo que é de Deus, ele tira. Ele muitas vezes ele não quer tirar nem a tua vida. Nem a tua vida ele não quer tirar. Agora o que tu tem de mais precioso? Não, o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Não, igreja. O que você tem de mais precioso e que você tem que ter na sua vida é Deus. Porque é Deus que mantém a sua vida. É Deus que te mantém vivo. E sabe o que o inimigo quer tirar? É isso. O que ele quer tirar de você é o que você tem de mais preciosidade, que é a presença de Deus. Porque ele sabe que na primeira que ele tirar isso de você, aleluia, você vai ter o quê? Você não vai ter nada de Deus dentro de você mais. Você vai ser uma presa fácil para a prostituição. Você vai ser uma presa fácil, aleluia, para tudo que o mundo te oferece. Tudo que o mundo te oferecer, você vai abrir os braços e vai correr dentro. Sabe por quê? Porque você não tem mais o temor de Deus dentro do seu coração. Nas primeiras oportunidades que o inimigo lhe dá, mas as coisas do mundo todo mundo conhece. Mas elas são boas? São. Então uma coisa que é boa você não quer? Quero. Mas é uma coisa boa que vai trazer um resultado para a sua vida? Vai trazer um resultado muito grande. Sabe qual é o resultado? É naquele dia que o Senhor chegar diante de você e dizer: ei, afastai-vos de mim, para um lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que a igreja quer ouvir? Não. Eu não quero ouvir isso. Se o Senhor está falando isso para nós, não é essa palavra que nós queremos ouvir, igreja. Não é isso que nós queremos ouvir, Jesus. As coisas do mundo são boas para quem está lá, igreja. Para quem está lá. Para nós, aleluia, o que é bom é a palavra de Deus. O que é bom é sentir a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Isso que é bom para a nossa vida. Traz algum resultado, traz. Agora ele traz um resultado muito grande, igreja. Um resultado tão grande que a Bíblia diz que você vai viver de eternidade em eternidade junto do teu Pai. Quem é teu Pai? Jesus Cristo.
adorando a Ele em espírito e em verdade, né? Adorando Ele, olhando para Ele, vendo o rosto dele, pegando na mão dele, igreja. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que João, quando chega na frente dele, aleluia, a glória é tão grande que ele cai no chão, né? Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que João cai no chão. Mas é esse Jesus que nós vamos encontrar ele, igreja. É esse Jesus que, quando nessa vida não existe mais, nós vamos estar lá junto dele. Nós vamos pegar na mão dele, ele vai olhar para nós e vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, para um lugar que eu preparei desde a fundação do mundo. Essa é a palavra que nós queremos ouvir de Jesus. Mas sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não durmas como os demais. Não faça como os demais. Não faça como os demais têm feito. Tem desistido. Tem preferido as coisas mundanas do que as coisas de Deus. Mas você que ainda tem lutado, que ainda tem perseverado, eu digo para você: continue. Continue nessa sua fé. Está fraco? Peça ajuda a Deus. Que Deus lhe ajude. Que Deus lhe ajude. Davi estava dessa forma. Ele achava que Deus ainda estava com ele, né? E na primeira oportunidade que o inimigo colocou, o inimigo olhando para ele diz: olha, eu vou colocar essa cilada aqui que eu quero ver. Quando de repente o inimigo coloca uma mulher nua na frente dele. Na primeira, sabe o que acontece? Ele cai, gente. Sabe por quê? Porque ele estava dormindo na área espiritual. Ele não estava vigiando. Ele não estava mais querendo nada com Deus. E o inimigo, sabendo disso, o inimigo não sabe o que tem dentro de você, não. Ele até coloca esse lado. Vou colocar essa cilada aqui, quem sabe, né? Quem sabe o irmão não cai, né? Vou colocar aqui essa armadilha aqui. Quando de repente você que está firmado na rocha, quando vê a cilada, né? Você repreende e mais uma vitória é colocada, né? Mais um nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que está dentro do coração. Ele coloca algumas coisas achando que você poderia cair, né? Moisés está irritado, bate na rocha 3 vezes. Ele está irritado. O inimigo chega junto dele. O inimigo chega junto dele. Senhor, eu não parei esse povo, Senhor. Eu não parei, por que esse povo está assim? Então ele começa a ter uma depressão. O espírito maligno da depressão começa a tomar conta da vida de Moisés. Mas Deus estava com ele e repreende aquilo. Não é verdade? Repreende. Na primeira oportunidade que Davi vê aquilo ali acontecer na frente dele, ele cai. Ele manda matar o marido daquela mulher para ficar com ela, igreja. Ele comete um grande pecado diante de Deus. Ele comete um grande ato diante da presença de Deus. Aí você acha assim, olha, na hora que ele cometeu lá o ato, ele sentiu alguma coisa? Não sentiu nada. Nada. Sabe quando foi que ele sentiu? Na hora que o profeta chegou na frente dele e começou a anunciar o evangelho para ele. Esse evangelho aqui, igreja, ele não é falso, ele é verdadeiro. Ele é uma espada de 2 gumes. Ele corta, ele perfura. E muitas vezes, quando a gente não está corretamente, ele corta, igreja. Ele corta. É ruim. É ruim. Não é ruim, sabe por quê? Porque ele está te ensinando a andar nos caminhos dele. Louvado seja Deus. Isso aqui está te ensinando. Aleluia.
a espada que corta, ela não serve para te matar, ela serve para sarar a tua ferida e fazer você ter a consciência e saber que a presença de Deus tem que estar toda, aleluia, na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Davi, ele sente quando o profeta chega e anuncia para ele. Quando o profeta anuncia a verdade para ele, a Bíblia diz que foi tão forte, igreja, que o profeta falou para ele, que a Bíblia diz que ele cai no chão. Ele cai com o rosto no chão, entre os joelhos. Ele cai na presença do profeta, na presença de Deus, porque Deus estava ali. Ele sente, aleluia, que aquilo que ele cometeu foi grandiosamente, muito terrível diante de Deus. Mas até o momento que ele tinha cometido, ele não tinha sentido nada. Sabe por quê? Porque não tinha nada de Deus dentro dele, ele estava vazio de Deus. E a pessoa vazia de Deus, ela pode fazer o que ela quiser fazer, ela não sente nada. Agora eu digo uma coisa para você, quando o profeta está pregando, e a palavra de Deus está tocando no coração, está entrando no teu ouvido e está tocando no teu coração, e você está vendo a realidade do que Deus está querendo mostrar, e ela não está fazendo um remorso na sua vida, você tenha cuidado. Você tenha muito cuidado, porque assim como a palavra de Deus, não é eu que digo, é a palavra de Deus. Deus, ele não tem por inocente, não. Sabe por quê? Porque foi você que levantou a sua mão, foi você que tomou a iniciativa de aceitar esse Jesus. Ah, mas Jesus é bom. Quem que falou que Jesus não é bom? Ah, Jesus é misericordioso. Quem que falou para você? Qual foi o mentiroso que falou para você que Jesus não é misericordioso? Agora eu também não quero mentir para você. Jesus também, igreja. Jesus também, ele tem um momento da ira dele. Tem um momento da ira dele. Louvado seja Deus. O profeta chega e diz: olha, tinha um homem que só tinha uma ovelha, e tinha um homem que tinha várias ovelhas. Aquele que tinha várias ovelhas pegou e matou o dono daquela que só tinha uma e roubou, levou a ovelha dele, né? Levou. Isso foi bom? Não. Um homem desse, ele é digno de quê? Davi olha e, rapaz, ele é digno de morte. Sabe o que Davi fala, igreja? Ele diz assim, ó: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Sabe por quê? Porque os homens não têm misericórdia de ninguém. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Deus, ele até machuca, mas ele sara quando vê que você está arrependido. Agora o homem não tem perdão. Você falhou com o homem, ele chega e mata na mesma hora. Ele não tem esse negócio de dizer: ah, não, eu vou te perdoar. Ele mata. Tem uns que, além de matar, ele ainda tira o couro do ser humano, que nem está tirando do bicho. E para o negócio ser mais terrível ainda, ele ainda tira até a cabeça. Aquilo é o amor do mundo. Agora o amor de Deus é totalmente diferente. Quando Davi diz: esse homem é digno de morte, sabe por quê? Porque é aquilo que ele estava sentindo. Ele não tinha mais nada de Deus dentro dele. Quando o profeta olha para ele e diz: olha, esse homem é você. Esse homem é você. Ele cai de joelho, igreja. Ele cai com a cara no chão, com a cara no pó. Mas o que acontece? Quando ele cai com a cara no chão, com a cara no pó,
Deus olha para ele e começa a reconhecer, aleluia, começa a reconhecer o arrependimento que ele estava sentindo dentro do coração dele, era grande demais, gente. Era muito grande, era digno de morte, que nem ele falou, era. Mas Deus não está para matar ninguém, né? Deus não quer matar ninguém. Agora eu digo uma coisa para você: a pior morte é a morte espiritual. Adore a Deus enquanto há tempo, busque a presença de Deus enquanto há tempo. Enquanto tem alguém que prega para você e que zela por essa palavra. Eu acredito que o homem que mora aqui atrás dessa casa, que nós estamos aqui, o pastor Raimundo, eu acredito que ele zela muito por isso aqui, ó. Amém. Ele zela muito por isso aqui. E como você vê, ele prega muito sobre o Espírito Santo. Ele bate muito nessa tecla. Ele é antipático, né, para muitas pessoas, quando ele prega sobre buscar o Espírito Santo. Mas não é isso, ele não é antipático. Ele não é aquilo que você acha que ele é. Sabe por que ele está fazendo isso? É para você se encontrar com Jesus. É para você ter a sua salvação no nome de Jesus. É por isso que eles é. Eu entender, rapaz, Senhor, amém, igreja. Amém. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. A palavra do Senhor está escrita: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, que vivamos juntamente com Ele. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus, quando eu vejo ela falando sobre vigiar, né, desde ontem e hoje pela manhã, Deus me deu novamente essa palavra no livro de 1 Tessalonicenses, para que a gente não durmamos, né, como os demais. Amada igreja, Deus aqui, Ele está nos alertando, né? Ele está nos alertando para que a gente, cada dia, esteja mais firmado na presença de Deus e cada dia busque Ele em espírito e em verdade. A Bíblia fala, amada igreja, que os da carne, eles não são contados, e sim o do Espírito. É por isso que quando Jesus ele tem aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ele diz: olha, chegou a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Por quê? Porque Deus ele espera uma adoração de cada um de nós. Ele espera o passo de cada um de nós. Na hora em que nós tomamos essa atitude, tomamos esse primeiro passo rumo a Jesus, rumo a uma adoração, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber e dar conforme aquilo que nós pedimos, né? Conforme aquilo que nós temos nos colocado para receber. Muitas vezes nós nos colocamos de forma errada, e nós, de forma errada, nós ora, busca, se entrega, mas não acontece nada, né? Por quê? Porque nós não estamos nos colocando de uma forma errada. Aquela mulher, quando tem
diálogo com Jesus, você preste atenção, igreja, que quando antes mesmo dele falar que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, primeiro ele tem uma conversa com ela, né? Primeiro ele conversa com ela, primeiro ele oferece a água do Espírito Santo para ela. A Bíblia diz que ele oferece água, ela nem sabe qual é a água. Ela pensa que a água que Jesus oferece é a água normal, né? Uma água que quando você termina de comer, você está entalado ali, você bebe aquela água, você desentala, você se alivia, mas não é essa água. Não é a água que nós bebemos, é a água do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aquela mulher precisava dessa água. Assim como eu, assim como você que veio aqui nessa manhã, nós precisamos da água do Espírito Santo. E para que serve essa água? Jesus ele fala bem claro, ele diz: olha, essa água que eu lhe der faz você saltar para a vida eterna. Não é verdade, igreja? Por quê? Porque é a água do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz você ter contato com Deus, é que faz você, aleluia, ouvir a voz de Deus. Na hora que você se ajoelha, que você começa a orar, naquele momento ali é um momento íntimo entre você e Deus, é uma intimidade entre você e Deus. Na hora que você começa a orar, que você começa a buscar, aquela intimidade é tão íntima que se você estiver andando conforme a vontade de Deus, naquele momento você começa a sentir a presença de Deus na sua vida. Você começa a sentir que Deus está com você. Agora eu digo uma coisa para você, igreja. Na hora que você ora, que você não sente a presença de Deus, para algumas pessoas são normais. Isso é normal. É normal você se ajoelhar e não sentir mais a presença de Deus. Para algumas pessoas é normal. Por quê? Porque a presença de Deus já foi embora há muito tempo, né? Não tem mais presença de Deus. Você ora ali por quê? Porque virou um hábito. Eu tenho que orar de manhã, tenho que orar à tarde, tenho que orar à noite. Não vou orar à tarde, vou orar só de manhã e à noite. Não vou orar nem à tarde nem de manhã, mas vou orar à noite antes de dormir. Até as pessoas que não são evangélicas, pessoas que a gente que trabalha aí, a gente vê, pessoas que são católicos, outras pessoas que nem em Deus acreditam, né? Mas sempre eles fazem o que? Eles fazem um voto, né? Eles acreditam na fé que eles colocam diante deles. Então, tipo assim, tem pessoa que diz assim: rapaz, se eu não rezar, eu não durmo. Se eu não rezar, eu não durmo. Aí pega lá o texto, né? Coloca lá do lado da cama. Antes de eu ser evangélica, a minha mãe está ali, ela sabe, ela me deu um. Eu colocava na testeira da minha cama, que era para eu poder dormir. Eu só dormia depois que colocava, né, mãe? Então, assim, igreja, como você pode ver, até mesmo as pessoas que não são evangélicas, né? Elas oram, elas buscam a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a intimidade com Deus é a melhor coisa que existe. Você sentir a presença de Deus não se compara com nada dessa terra, Deus. Sabe por quê? Porque Deus está acima de tudo. E na hora que você busca Ele, que você acha Ele, que Ele lhe acha, é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque você está tendo crédito com Deus. Você está tendo crédito com Deus para quê? Para que na hora que você precisar, você ora a Ele e Ele lhe escuta. E Ele age na sua vida, Ele age no seu problema. Ezequias estava daquela forma? Estava. Mas ele andava com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não orava de qualquer forma, né? Ele não dormia como os demais. O que é dormir como os demais? Não é dormir, é você passar a noite dormindo e se acordar pela manhã, não. Quando ele diz dormir como os demais, é muitas pessoas que estão dormindo na área espiritual, como eu acabei de dizer. É pessoas
Agora eu digo uma coisa para você. Você quer ver um efeito muito grande de uma lágrima? É quando você derrama ela diante de Deus e Deus está olhando para você e está vendo que aquelas lágrimas são de sinceridade, são que nem, aleluia, a palavra de Deus está escrita, está vindo de um coração contrito, de um coração que está diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, eles me honram com o lábio. O que é honrar com os lábios? É falar do amor de Jesus, é cantar para Jesus, é bater palma, é glorificar, é exaltar. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Mas o coração deles está longe de mim. A gente até vem para a igreja, chega na igreja, adora, mas o coração está lá longe. O pensamento está longe, está em outras coisas que nem de Deus é. Que nem de Deus é. E olha o que Deus está dizendo: não durmamos como os demais, porque é isso que tem acontecido muito. Mas nós que estamos tendo a oportunidade, igreja, de escutar uma palavra dessa, vamos abrir os nossos olhos, aleluia, vamos abrir o nosso coração para buscar a presença de Deus. Porque se Deus está dizendo isso, é porque nós precisamos. Não é só você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é referente ao pregador também. Quando o recado de Deus vem, ele não vem só para a igreja, ele vem para quem está anunciando também a igreja. Então, se Deus está dizendo, ei, não durma, como os demais têm feito, Deus ele está nos dando um alerta. Ei, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração, busca a presença de Deus enquanto há tempo. Tenha uma relação íntima com Deus, mas uma relação, aleluia, que na hora que você precisar, Ele vai estar do seu lado. Na hora que você clamar, Ele vai estar juntamente com você. Na hora que você adorar, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque isso é uma intimidade entre você e Deus. Não durmas como os demais têm feito. A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi. Todos conhecem a história daquele homem. Muitos que leram a palavra de Deus sabem quem foi aquele homem. A Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. É muita coisa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um homem segundo o coração de Deus como Davi. Então você pode até lutar, mas não consegue, porque a Bíblia diz que nunca haverá um homem igual a Davi. Mas olha só uma coisa, igreja: o homem entrava nas batalhas, na luta, vencia tudo. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele não tinha feito que nem Saul. Saul dormiu na vida espiritual, perdeu a intimidade que ele tinha com Deus. Na hora em que ele mais precisou, Deus não estava do lado dele, igreja. E aquele homem chamado Davi, aleluia, que tinha uma intimidade com Deus, que na hora em que ele precisava, Deus estava do lado dele. Sabe por quê? Porque ele sabia buscar a Deus. Não era buscar a Deus só na hora do choro, na hora da dor, na hora da amargura, não. Ele buscava a Deus na hora da alegria, na hora, em todos os momentos. A Bíblia fala que ele estava com Deus e Deus estava com ele. E na hora que ele mais precisou, Deus estava com ele. E Saul não estava mais. Saul achava que podia fazer o que ele achava que podia fazer. E ele fez, mas ele pagou um preço. E eu digo uma coisa para você: você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder tudo. Agora não perca a presença de Deus que existe na vida de vocês. Não perca a presença de Deus, a intimidade que ainda existe entre você e Deus. Porque eu digo uma coisa para você, igreja: perder a presença de Deus é perder tudo. Ah, mas eu tenho meu trabalho, ganho bem. Você pode ganhar o
aquele que um dia Jesus derramou sobre ele. É impossível. Mas é impossível para nós. É possível para Deus, igreja. A palavra de Deus diz que é impossível para Deus. Entenda bem o que Deus está dizendo. É impossível para Deus, não é para nós. Se é impossível para Deus, vai ser possível para quem, igreja? Para ninguém. Então olha o que Deus está dizendo. Davi era daquela forma, mas ele chegou um momento na vida dele que ele relaxou. Ele achou que Deus, aleluia, estava com ele em todos os momentos, estava. Mas ele relaxou, ele parou, ele pensou que as lutas, alguém lutaria por ele, alguém oraria por ele. E a salvação, Deus está deixando bem claro, a salvação era individual. Então quer dizer que eu não posso orar pelo meu familiar? É totalmente diferente do que eu estou querendo dizer para você, igreja. Você pode orar por quem você quiser. Agora a salvação é individual. Quem sabe por intermédio da sua oração, aquela pessoa que você ora pode chegar à casa do Senhor. Mas o Senhor está dizendo para você: a oração é individual, a salvação é individual. Perdão, igreja. Davi, vários soldados do lado dele. Ele vai para o palácio dele, chega lá, fica calmo. Vocês vão lá e pode lutar minhas guerras lá, porque Deus é com vocês. E ele fica calmo na dele, não quer mais lutar, né? Não quer mais. Ele começa a relaxar, ele começa a dormir na área espiritual. Ele começa a achar que Deus ainda está com ele, né? Sem orar, sem estudar a palavra de Deus, sem buscar um lar espiritual, sem beber água que vem do céu, sem fazer nada, sem dar um primeiro passo, sem fazer nada. Você sabe o que foi que Jesus falou para Pedro? Na hora em que ele vem andando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, eu posso ir aonde você está? Aonde o Senhor está? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Pode. Você pode. Você pode vir. Ele começou a andar. Ele deu até alguns passos. Mas na hora que ele olhou para a realidade da vida dele, na hora que ele olhou para o mundão, ele começou a se afundar. Sabe por quê? Porque enquanto a gente não chegar em Cristo, cada dia é uma luta, igreja. Cada dia é um problema que se levanta. Cada dia é uma coisa que se levanta. E se você não estiver firmado na rocha, se você não estiver firmado em Jesus Cristo, você se afunda. Você se afunda. E você chega uma hora que nem Deus mais para dar jeito. Sabe por quê? Porque você não quis. Você não quis. Não foi Jesus que não quis, foi você que não quis. Davi chegou a esse momento. Mas na primeira cilada, escute bem, na primeira cilada que o inimigo deu para ele, o homem sem Deus, ele é nada. Ele é um nada, igreja. Sabe por quê? Porque onde eu pregava, vigiar e orar. Alguém podia até orar por ele, né? Mas ele estava calmo no canto dele, ele não vigiou. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, que o inimigo, ele está como um leão, rugindo ao nosso derredor, quem possa tragar. E eu digo uma coisa para você: ele traga mesmo. Ele traga, ele tira tudo que tem dentro de você, ele tira. Tudo que é de Deus, ele tira. Ele muitas vezes ele não quer tirar nem a tua vida. Nem a tua vida ele não quer tirar. Agora o que tu tem de mais precioso? Não, o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. Não, igreja. O que você tem de mais precioso e que você tem que ter na sua vida é Deus. Porque é Deus que mantém a sua vida. É Deus que te mantém vivo. E sabe o
o que o inimigo quer tirar? É isso. O que ele quer tirar de você é o que você tem de mais preciosidade, que é a presença de Deus. Porque ele sabe que na primeira que ele tirar isso de você, aleluia, você vai ter o quê? Você não vai ter nada de Deus dentro de você mais. Você vai ser uma presa fácil para a prostituição. Você vai ser uma presa fácil, aleluia, para tudo que o mundo te oferece. Tudo que o mundo te oferecer, você vai abrir os braços e vai correr dentro. Sabe por quê? Porque você não tem mais o temor de Deus dentro do seu coração. Nas primeiras oportunidades que o inimigo lhe dá, mas a história do mundo todo mundo conhece. Conhece. Mas elas são boas? São. Então uma coisa que é boa você não quer? Quero. Mas é uma coisa boa que vai trazer um resultado para a sua vida? Vai trazer um resultado muito grande. Sabe qual é o resultado? É naquele dia que o Senhor chegar diante de você e dizer: ei, afastai-vos de mim, para um lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que a igreja quer ouvir? Não, eu não quero ouvir isso. Se o Senhor está falando isso para nós, não é essa palavra que nós queremos ouvir, igreja. Não é isso que nós queremos ouvir, Jesus. As coisas do mundo são boas para quem está lá, igreja. Para quem está lá. Para nós, aleluia, o que é bom é a palavra de Deus. O que é bom é sentir a presença de Deus, é estar na presença de Deus. Isso que é bom para a nossa vida. Traz algum resultado, traz. Agora ele traz um resultado muito grande, igreja. Um resultado tão grande que a Bíblia diz que você vai viver de eternidade em eternidade junto do teu Pai. Quem é teu Pai? Jesus Cristo. Amém. Adorando a Ele em espírito e em verdade, né? Adorando Ele, olhando para Ele, vendo o rosto dele, pegando na mão dele, igreja. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que João, quando chega na frente dele, aleluia, a glória é tão grande que ele cai no chão, né? Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que João cai no chão. Mas é esse Jesus que nós vamos encontrar ele, igreja. É esse Jesus que, quando nessa vida não existe mais, nós vamos estar lá junto dele. Nós vamos pegar na mão dele, ele vai olhar para nós e vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, para um lugar que eu preparei desde a fundação do mundo. Essa é a palavra que nós queremos ouvir de Jesus. Mas sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não durmas como os demais. Não faça como os demais. Não faça como os demais têm feito. Tem desistido. Tem preferido as coisas mundanas do que as coisas de Deus. Mas você que ainda tem lutado, que ainda tem perseverado, eu digo para você: continue. Continue nessa sua fé. Está fraco? Peça ajuda a Deus. Que Deus lhe ajude. Que Deus lhe ajude. Davi estava dessa forma. Ele achava que Deus ainda estava com ele, né? E na primeira oportunidade que o inimigo colocou, o inimigo olhando para ele diz: olha, eu vou colocar essa cilada aqui que eu quero ver. Quando de repente o inimigo coloca uma mulher nua na frente dele. Na primeira, sabe o que acontece? Ele cai, igreja. Sabe por quê? Porque ele estava dormindo na área espiritual. Ele não estava vigiando. Ele não estava mais querendo nada com Deus. E o inimigo, sabendo disso, o inimigo não sabe o que tem dentro de você, não. Ele até coloca esse lado. Vou colocar essa cilada aqui, quem sabe, né? Quem sabe o irmão não cai, né? Vou colocar aqui essa armadilha aqui. Quando de repente você que está firmado na rocha, quando vê a cilada, né? Você repreende e mais uma vitória é colocada, né? Mais um nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que está dentro do coração.
Ele coloca algumas coisas achando que você poderia cair, né? Moisés está irritado, bate na rocha 3 vezes. Ele está irritado. O inimigo chega junto dele. Senhor, eu não parei esse povo, Senhor. Eu não parei, por que esse povo está assim? Então ele começa a ter uma depressão. O espírito maligno da depressão começa a tomar conta da vida de Moisés. Mas Deus estava com ele e repreende aquilo. Não é verdade? Repreende. Na primeira oportunidade que Davi vê aquilo ali acontecer na frente dele, ele cai. Ele manda matar o marido daquela mulher para ficar com ela, igreja. Ele comete um grande pecado diante de Deus. Ele comete um grande ato diante da presença de Deus. Aí você acha assim, olha, na hora que ele cometeu lá o ato, ele sentiu alguma coisa? Não sentiu nada. Nada. Sabe quando foi que ele sentiu? Na hora que o profeta chegou na frente dele e começou a anunciar o evangelho para ele. Esse evangelho aqui, igreja, ele não é falso, ele é verdadeiro. Ele é uma espada de 2 gumes. Ele corta, ele perfura. E muitas vezes, quando a gente não está corretamente, ele corta, igreja. Ele corta. É ruim. Não é ruim, sabe por quê? Porque ele está te ensinando a andar nos caminhos dele. Louvado seja Deus. Isso aqui está te ensinando, aleluia. A espada que corta, ela não serve para te matar, ela serve para sarar a tua ferida e fazer você ter a consciência e saber que a presença de Deus tem que estar toda, aleluia, na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Davi, ele sente quando o profeta chega e anuncia para ele. Quando o profeta anuncia a verdade para ele, a Bíblia diz que foi tão forte. Foi tão forte, igreja, que o profeta falou para ele, que a Bíblia diz que ele cai no chão. Ele cai com o rosto no chão, entre os joelhos. Ele cai na presença do profeta, na presença de Deus, porque Deus estava ali. Ele sente, aleluia, que aquilo que ele cometeu foi grandiosamente, muito terrível diante de Deus. Mas até o momento que ele tinha cometido, ele não tinha sentido nada. Sabe por quê? Porque não tinha nada de Deus dentro dele, ele estava vazio. Vazio de Deus. E a pessoa vazia de Deus, ela pode fazer o que ela quiser fazer, ela não sente nada. Agora eu digo uma coisa para você, quando o profeta está pregando e a palavra de Deus está tocando no coração, está entrando no teu ouvido e está tocando no teu coração, e você está vendo a realidade do que Deus está querendo mostrar, e ela não está fazendo um remorso na sua vida, você tenha cuidado. Você tenha muito cuidado, porque assim como a palavra de Deus, não é eu que digo, é a palavra de Deus. Deus, ele não tem por inocente, não. Sabe por quê? Porque foi você que levantou a sua mão, foi você que tomou a iniciativa de aceitar esse Jesus. Ah, mas Jesus é bom. Quem que falou que Jesus não é bom? Ah, Jesus é misericordioso. Quem que falou para você? Qual foi o mentiroso que falou para você que Jesus não é misericordioso? Agora eu também não quero mentir para você. Jesus também, igreja. Jesus também, ele tem o momento da ira dele. Tem o momento da ira dele. Louvado seja Deus. O profeta chega e diz: olha, tinha um homem que só tinha uma ovelha, e tinha um
homem que tinha várias ovelhas. Aquele que tinha várias ovelhas pegou e matou o dono daquela que só tinha uma e roubou, levou a ovelha dele, né? Levou. Isso foi bom? Não. Um homem desse, ele é digno de quê? Davi olha que, rapaz, ele é digno de morte. Sabe o que Davi fala, igreja? Ele diz assim, ó: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Sabe por quê? Porque os homens não têm misericórdia de ninguém. Eu prefiro cair nas mãos de Deus. Deus, ele até machuca, mas ele sara quando vê que você está arrependido. Agora o homem não tem perdão. Você falhou com o homem, ele chega e mata na mesma hora. Ele não tem esse negócio de dizer, não, eu vou te perdoar. Ele mata. Tem uns que, além de matar, ele ainda tira o couro do ser humano, que nem está tirando de um bicho. E para o negócio ser mais terrível ainda, ele ainda tira até a cabeça. Aquilo é o amor do mundo. Agora o amor de Deus é totalmente diferente. Quando Davi diz, esse homem é digno de morte, sabe por quê? Porque é aquilo que ele estava sentindo. Ele não tinha mais nada de Deus dentro dele. Quando o profeta olha para ele e diz, olha, esse homem é você. Esse homem é você. Ele cai de joelho, igreja. Ele cai com a cara no chão, com a cara no pó. Mas o que acontece? Quando ele cai com a cara no chão, com a cara no pó, Deus olha para ele e começa a reconhecer. Aleluia! Começa a reconhecer o arrependimento que ele estava sentindo dentro do coração dele. Era grande demais, gente. Era muito grande. Era digno de morte, que nem ele falou, era. Mas Deus não está para matar ninguém, né? Deus não quer matar ninguém. Agora eu digo uma coisa para você: a pior morte é a morte espiritual. Adore a Deus enquanto há tempo. Busque a presença de Deus enquanto há tempo. Enquanto tem alguém que prega para você e que zela por essa palavra. Eu acredito que o homem que mora aqui atrás dessa casa, que nós estamos aqui, o pastor Raimundo, eu acredito que ele zela muito por isso aqui, ó. Amém. Ele zela muito por isso aqui. E como você vê, ele prega muito sobre o Espírito Santo. Ele bate muito nessa tecla. Ele é antipático, né, para muitas pessoas, quando ele prega sobre buscar o Espírito Santo. Mas não é isso, ele não é antipático. Ele não é aquilo que você acha que ele é. Sabe por que ele está fazendo isso? É para você se encontrar com Jesus. É para você ter a